Boa noite a Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer ter vocês aqui. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, todos vocês que colaboraram com o nosso trabalho, a nossa tarefa da cesta básica. Nós atendemos 52 famílias esse mês, com muito sucesso, graças a Deus, com a ajuda de todos vocês. Muito obrigada. E gostaria também de avisar o pessoal do estudo que quinta-feira, agora, como é feriado, nós não vamos ter o estudo. Então, vai ficar para a semana que vem. Certo? E agora, eu gostaria de apresentar o Roberto, que ele vem de Pederneiras, para dar a palestra para nós. Oi, Jorge. Pois não. Daqui. Vamos sortear o livro. Tá aniversariante? Tá. Vamos lá. Quem faz aniversário em abril? Ninguém? Quem se habilita? Pode vir pegar. Você pode vir aqui, por favor? Mais ninguém? Ninguém está soprando velhinha agora? Vamos para mais. Pode ir. Então, vamos lá, vamos pular. Quem faz aniversário em maio? Então, vamos lá. Maio, mês das mães. Todas nós teríamos que ganhar livros, né? Quer escolher? Mais alguém em maio? Então, vamos lá. Roberto, o palco é seu agora. Muito boa noite a todos. Uma alegria imensa rever vocês novamente. Estar juntos é sempre um prazer. Estar nessa casa, onde eu tenho um carinho muito grande, uma energia muito boa, para a gente iniciar, então, essa nossa reflexão da noite. Vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria que vocês permitissem que eu dirigisse os seus pensamentos agora. Feche seus olhos e me acompanhe. Imagine Jesus adentrando aqui no salão agora. Imagina que ele acabou de subir as escadarias. Ele está andando entre nós agora, entre todas as cadeiras. Jesus está diante de você agora. Permaneça com seus olhos fechados. Imagina Jesus com as duas mãos estendidas sobre a sua cabeça. E das mãos de Jesus, fluidos, virtudes, magnetismo, invadindo a sua cabeça. Desde o primeiro fio de cabelo até a ponta dos pés, essa luz do Mestre vai passando, restaurando todas as células danificadas, todos os ossos, todos os nervos, todas as cartilagens, enfim, tudo aquilo que tem nos causado dor e dificuldade de locomoção.
você que está aí na sua casa acompanhando também a palestra. Jesus está aí. Imagina a luz de Jesus reequilibrando todos os nossos órgãos internos para um perfeito funcionamento dos nossos órgãos internos, todos os nossos chakras, todos eles, nesse instante, a partir de agora, funcionando em perfeito sincronismo. Essa luz de Jesus, que também tem o poder de libertar-nos da perseguição espiritual, caso esteja acontecendo. Luz essa de Jesus, que vai conosco no retorno aos nossos lares, que vai permanecer na nossa casa, que vai conosco no nosso local de trabalho. Jesus maravilhoso, vai conosco nessa consulta que nós temos agendada. Ele vai conosco na audiência que a gente tem perante o juiz. Ele vai conosco aonde a gente tem medo de ir sozinho. Mestre amoroso, antes de encerrarmos a nossa prece, gostaríamos de sentir as tuas mãos na nossa mão e que pudéssemos beijá-la, Mestre, como estamos beijando o nosso pensamento, e que o Senhor restaure todos os nossos corpos aqui, todas as nossas vidas. Que assim seja. Capítulo, a palestra, o tema da noite que a gente escolheu para trabalhar aqui com vocês hoje é tirada do Evangelho de uma passagem muito conhecida, no capítulo 10 de Marcos, versículo 51 em diante, mas principalmente no 51, onde Jesus pergunta para aquele cego Bartimeu, ele fala a seguinte frase: que queres que eu te faça? E hoje aqui, o cego Bartimeu somos todos nós. Jesus está perguntando para cada um de nós aqui presente: que queres que eu te faça? O que você veio buscar aqui hoje? O que você gostaria que Jesus fizesse por você agora, a partir desse instante? Talvez você não veio aqui nem pedir para você mesmo, está pedindo por alguém. Alguém que não se encontra aqui. Alguém que está internado, alguém que está com alguma situação difícil, passando por um momento delicado. Talvez você veio pedir por essa pessoa. Mas o que você quer que Jesus faça hoje? Nós vamos falar sobre isso. Mais do que isso. Às vezes, quando a gente fala assim, Jesus tem o poder de restaurar as nossas vidas. E as pessoas falam assim: eu já ouvi isso. A minha não. A minha não. Por que a sua não? Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa como Jesus te vê. Como você acha que Jesus te vê? Cada um de vocês aqui presente. As pessoas que estão acompanhando essa palestra pela internet ou que vão assistir depois. Como Jesus te vê? Quando a gente faz essa dinâmica num grupo de estudo, numa mesa, a maioria das pessoas vão dizer que Jesus as vê como uma tremenda pecadora, como uma pessoa derrotada, como uma pessoa perversa. A gente só vai dizer coisas ruins. E essa é a forma que nós nos vemos. Jesus não. Jesus vê a gente com um potencial incrível. Ele vê a gente, ele sabe que nós fomos criados simples e ignorantes, mas que nós temos um potencial para atingir a angelitude. E a gente vai, ele sabe disso. A maneira que a gente se vê, que a gente se olha, é muito diferente da maneira que Jesus nos vê. Quer que eu prove isso? Vamos lembrar 2 ou 3 personagens rapidinho antes da gente entrar no tema. O encontro de Jesus com Maria de Magdala.
Quem era Maria de Magdala? Uma prostituta. Quando Jesus a viu, ele não condenou. Ele libertou ela daquela perseguição possessiva espiritual, aquela influência que ela vivia. Mas ele viu nela um potencial incrível para ser uma seguidora de uma mulher bonita, que só esperava, só aguardava uma oportunidade para mudar aquela situação. Outra situação, onde muitas vezes você pode falar, Pedro, o apóstolo Pedro, uma criatura bruta, turrão, durão, extremamente chucro, né? Aquele homem brutão. Mas Jesus viu nele um potencial incrível para ser um dos maiores divulgador e aquele que ia semear a semente do seu evangelho. Outro, vocês querem mais um exemplo? Um assassino, um matador. Saulo de Tarso, até ter um encontro com Jesus no deserto e mudar totalmente a sua vida, e a partir dali, Paulo de Tarso. Era um perseguidor, matador, matava os cristãos, chamava os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, de herege. E Jesus viu nele o quê? Não um assassino. Jesus viu nele uma pessoa com potencial incrível, que no momento em que todos estivessem com medo, ele seria aquele que sairia a propagar o evangelho do Cristo. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo assim, mas eu fiz isso, mas eu sou assim. E Jesus, não, eu falei de um assassino, até então um assassino. Saulo, perseguidor, matador. E Jesus fez o que com ele? Vem cá. Mas houve o quê? Uma conversão. Não importa o que nós somos ou o que nós fizemos até então. O que Jesus espera é a nossa conversão. É morrer o homem velho, surgir o homem novo. Nascer para Jesus, nascer para o Cristo, nascer para as bem-aventuranças, nascer para o Evangelho. Deus é amor. E para chegar no Pai, Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele diz eu sou, é o Evangelho. São os seus ensinamentos. Então, quando a gente vê essa frase de Jesus, quando ele pergunta para o cego, parece até que essa seria um pouco de sarcasmo. Você vai dizer, puxa, mas o cara era cego. Ele vai até Jesus e Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. E por que então perguntou, que queres que eu te faça? Eu disse que o cego hoje aqui somos nós. O Bartimeu aqui hoje somos nós. Jesus está perguntando para a gente, que queres que eu te faça? Essa pergunta hoje ela é para nós. Jesus sabia tudo. Ele sabia que o cego precisava ter a sua visão restaurada. Mas ele pergunta por quê? Jesus pergunta porque ele respeita algo em nós, assim como Deus. Para Deus é intocável em nós o nosso livre-arbítrio. Então Jesus não interfere. Jesus nunca chegou em alguém e disse assim, eu posso te curar. Ele nunca disse isso. Ele sempre perguntava, queres ficar curado? Outras vezes ele perguntava, que queres que eu te faça? Jamais ele chegou e falou assim, eu, o Todo-Poderoso, o governador espiritual, eu posso te curar. Jamais. Se você achar no Evangelho em algum lugar, mostra para mim depois, mas não tem. Ele nunca se apresentou assim. Ele sempre respeitou, ele chegava para as pessoas e deixava elas totalmente à vontade. O que você quer? Quando ele pergunta, que queres que eu te faça? De repente, Bartimeu podia pedir para ele o quê? Senhor, eu quero uma casa, eu moro na rua. Senhor, eu quero uma mala de dinheiro, quero ficar rico. Eu quero uma família, porque ele vivia nas ruas. Não. Ele pediu o quê para Jesus? Senhor, que eu veja. Que eu veja. Mas que eu veja o quê?
Então, quando a gente pega, vamos lembrar rapidinho essa passagem, para quem não conhece, lembrar, né? Bartimeu era um cego, ele vivia mendigando ali na beira da rua, do caminho, e quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas andando em volta de Jesus, era muita gente falando junto. Jesus não ouviu na primeira vez que ele disse isso, e ele gritou mais alto. Vocês estão lembrados que eu disse aqui, né? Que nós somos o Bartimeu. E o Bartimeu gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus continuava andando. Na terceira vez ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus então, diz o evangelista Marcos, que Jesus parou no meio da multidão. E Jesus fez o quê? Foi até ele? Não. Jesus mandou que chamassem ele, para que ele fosse até Jesus. Olha, tem toda uma dinâmica aqui, tem todo um ensinamento para nós. Jesus pede para que a gente vá até ele. Não esperemos sentado. Nós estamos aqui, viemos buscar algo, ou viemos agradecer algo. Mas o que a gente precisa, o que a gente quer, nós precisamos ter esse movimento, sair da nossa zona de conforto, ir até Jesus, ir até a fonte, fazer a nossa parte no processo. E então, ele chega diante de Jesus, e quando ele se aproxima, o mestre pergunta para ele: que queres que eu te faça? E ele então responde: que eu veja, Senhor. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Em momento algum Jesus falou: eu te curei. Não, foi a tua fé. Foi esse movimento que você fez. Foi a tua vontade de mudar essa situação que fez com que você enxergasse. Voltasse a enxergar. Então essa pergunta, meus amigos, ela é para todos nós hoje. Qual é o nosso desejo mais íntimo? A gente veio para cá, como eu disse, nós viemos buscar algo, pedir algo. Mas a gente sabe, às vezes nós pedimos cura, às vezes nós pedimos prosperidade, às vezes a gente pede um trabalho. A gente pede um trabalho para Jesus. Mas será que nós estamos prontos para renunciar a algumas coisas, para a gente receber o que a gente está pedindo? Eu costumo dizer sempre que a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer renúncias. Para que algo novo adentre em sua vida, você precisa renunciar a alguma coisa. O que você está disposto a renunciar na sua vida hoje para receber isso, essa dádiva, essa bênção que você veio buscar? Isso que você tanto almeja. O que você está disposto a renunciar? Nós queremos a cura. Nós queremos curar o nosso corpo físico. E isso é normal, porque dói, incomoda. A gente quer que a nossa perna funcione bem, que a gente não sinta mais dor na coluna. A gente quer ter uma noite de sono boa, não acordar a todo instante, um sono todo picotado. É normal a gente querer todas essas coisas. Mas, e os hábitos que nos fizeram adoecer? E os vícios que nos levam a perder o sono? A gente está disposto a abrir mão? A gente está disposto a abandonar aquilo que nos fez adoecer? Nós precisamos jogar para dentro de nós uma lupa, a lupa do autoconhecimento, mas com a luz do Consolador prometido, com caridade, olhar para dentro de nós mesmos e ver assim, analisar direitinho. E é uma reflexão que cada um precisa fazer. O que está errado em mim? Qual é o ponto do meu desequilíbrio espiritual? Porque nós sabemos que toda enfermidade tem origem nas nossas imperfeições.
não é o palestrante que está dizendo, está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Toda enfermidade, toda doença tem origem nas nossas imperfeições. O que eu estou guardando dentro de mim? Qual é a imperfeição que eu preciso me modificar? Porque eu vou no médico, ele receita remédio, tapa o ferimento na carne, mas na alma ela continua viva. E aí, na alma, no espírito, esse trabalho de transformação, nós é que devemos fazer. Nós é que devemos agir como médico de nós mesmos. Somente o doente transformado em médico de si mesmo é capaz de atingir a cura real. Somente o doente, transformado em médico de si mesmo, olhando para dentro de você, vê o que está errado, o que precisa modificar e se modificar. O médico da carne, os nossos médicos, os hospitais, que a gente vai nos consultórios, eles vão nos dar o remédio para o efeito, mas a causa continua latente, continua vivo, continua viva, e a gente precisa combater a causa. O médico, no livro, eu vou, depois, se vocês puderem, leia esse capítulo todo, ele é longo, não dá tempo para a gente fazer aqui. Tem um livro chamado Falando a Terra. O médico Joaquim Murtinho, ele dá uma o Chico vai psicografar essa obra ditada, né, esse capítulo, intitulado Saúde. O médium Chico Xavier psicografou, o espírito que ditou foi Joaquim Murtinho. E ele diz assim: a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. Quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo, ou seja, o corpo que lhe obedece, está em paz. O que te aflige? Qual é a sua aflição? O que te incomoda? O homem, ou seja, o espírito que aqui está falando, o homem e mulher, né? Porque esse ser que está aí sentado, pensando, está acompanhando o que eu estou falando aqui, esse é o espírito. O corpo que está sentado na cadeira é carne, é a carne. Então ele diz assim: o homem é inquilino da carne, ou seja, nós, espírito, somos inquilino desse corpo, temos a obrigação de zelar, mas é uma morada temporária. Daqui a pouco a gente abandona essa veste e nós vamos embora. O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Como você está cuidando? Como você está cuidando da carne? Como você está cuidando do seu corpo? Você tem pensado assim em aliviar um pouco? Porque às vezes nós mesmos colocamos uma determinada pressão incrível sobre o nosso corpo de carnal, sobre o nosso veículo, né, do qual nós somos inquilino. Então, em face dos esforços da medicina, o Chico vai perguntar no livro Consolador, é a questão número 95. Ele pergunta assim para o Emmanuel: em face aos esforços da medicina, como devemos considerar saúde? O que é saúde? Porque assim, de repente, nós viemos para cá essa noite para pedir saúde. E o Chico, preocupado com isso, perguntou: Emmanuel, em face à medicina da Terra, o que é saúde? E olha a resposta do Emmanuel: para o homem da Terra, saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais, rim, pulmão, coração, fígado, enfim. Para o homem da Terra, né, saúde pode significar o perfeito funcionamento dos órgãos materiais. E ele continua: mas para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é perfeita harmonia da alma. Nunca se vacinou tanto,
Hoje os nossos filhos têm vacina, desde a hora que sai do hospital, já tem vacina. Nunca se vacinou tanto, nunca teve tanto acesso a medicamento, nunca tivemos tantas farmácias, tantos laboratórios, e nunca se viu tanta gente doente como agora. Porque a nossa mente, a gente cria, nós somos verdadeiras usinas, criando doenças, fabricando enfermidades para nós mesmos. Precisamos de harmonia para as nossas almas. Saúde, perfeita harmonia da alma. Os espíritos estão dando a receita. Senão nós vamos cansar de tomar remédio, de nos vacinar, de ir nos médicos, e vai nesse médico, e troca de médico, e faz troca de remédio. E a gente continua acelerado, continua com a pressão altíssima, e faz dieta, e diminui o sal, e faz não sei o quê, mas os pensamentos estão aqui acelerando. Parece que vai explodir tudo. Perfeita harmonia da alma. Aí alguém pode dizer assim, mas o desafio está aí. Nos dias de hoje, quero ver quem consegue viver tranquilamente com tanta coisa difícil no nosso dia a dia. É enfermidade, é a bandidagem, e é falta de emprego, e é não sei o quê. Está difícil, é uma fase difícil. Nós estamos vivendo prova e expiação. É um momento de fim de ciclo, né? Momento de transição de prova de expiação para o mundo de regeneração. É o chamado lá, onde Jesus diz assim, o momento de apartação das cabras e das ovelhas, né? Ou dos bodes e das ovelhas. Está acontecendo. É a separação natural. Isso não vai acontecer Jesus chegar e falar, você para cá, você para lá. Você foi bom é aqui, você é mau. Não, está acontecendo. Quem não pode mais ficar aqui no planeta já está sendo tirado daqui. Vai sendo tirado naturalmente, vai desencarnando, não volta mais para cá. Não vai ter um juízo onde alguém vai estar sentado num trono e falar, você para lá, você para cá, você para lá, você para cá. Não. Desencarnou? Tem obras? Você carimbou seu passaporte para voltar em mundos de regeneração? Você vai voltar. Desencarnou? Não tem obras? Só fez as pessoas sofrerem aqui? Não ajudou ninguém? Não participou de nada? Vai para outro planeta de prova e expiação. Não é castigo. A cada um segundo as suas obras. Todo sentimento que nos põe em desarmonia com o meio ambiente em que fomos chamados a viver, geram emoções que desarmonizam não só as colônias celulares do nosso corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, o nosso perispírito, agravando o nosso psíquico. A mente aflita, e aí volta aquela pergunta, a mente aflita, o que te aflige? A gente precisa identificar. O que me incomoda? O que eu não consigo desligar de jeito nenhum? Nós vamos trazer isso aqui já pouquinho na frente. Mas cada um precisa ir fazendo uma reflexão. O que me aflige? O que eu não consigo desligar? Fico o dia inteiro como um clichê mental na minha cabeça. Que situação é essa que eu não consigo resolver e que não sai da minha cabeça? Nós vamos chegar daqui a pouco. A mente aflita libera raios de energias desordenadas que se precipitam sobre os órgãos como se fossem dardos deletérios, de consequências deploráveis para as nossas funções orgânicas. Os nossos pensamentos atacam as nossas células. As energias ruins que nós mesmos geramos acabam desaguando dentro do nosso corpo físico, nas nossas células. E a gente adoece. Por muito tempo vibrando nessa energia, a gente vai adoecer. Tem gente que hoje, queira Deus que não aqui, está gestando um câncer, com o coração cheio de ódio, né? Desejo de revide, de vingança. Isso, guardado por um período muito prolongado, vai se transformar numa doença de difícil combate. Depois vai ter que lutar muito, depois que ela se instala. Então, como surgem as doenças na gente? O que aflige a gente, às vezes, está ligado com alguma enfermidade. Eu trouxe alguns exemplos aqui, e eu peguei umas fraquinhas, sabe? Peguei só as renite,
As alergias, peguei as baixinhas. Não vamos falar de coisa mais pesada. Mas doenças como alergia, renite, artrite, depressão, tristeza, todas as itens são frutos, não é o Roberto que está falando, é o Dr. Joaquim Murtinho, que dá essa psicografia lá no livro Falando a Terra, no capítulo Saúde. E ele fala, todas essas doenças, renite, artrite, toda crise alérgica, quem aqui é alérgico? Levanta a mão só para ver quantos tem aqui. Olha, tem bastante gente alérgico aqui. Que bom, está no escuro, ninguém viu vocês, viu? Fica tranquilo. Então, todas as alergias, renites, né? Sinusite, todos os ites, tristeza, depressão, são frutos da inadaptação do espírito ao meio reencarnatório em que ele foi inserido. Inadaptação do espírito no meio onde ele está reencarnado hoje. Talvez com a profissão que ele tem, talvez com a família que ele está. E aqui ele vai dar alguns exemplos. Eu não aceito o trabalho, a profissão que eu tenho, mas eu trabalho porque eu preciso. Então há uma rejeição do meu espírito para com aquela função laboriosa minha. E isso acaba revertendo em algum tipo de alergia. Eu não aceito a família que eu tenho. Eu me sinto um cachorro caído de mudança nessa família. Eu sou diferente de todo mundo aqui. Ninguém me entende. Nessa família é muito complicada a convivência. E eu não me dou com meu pai. Meus irmãos não se dão comigo. Não me dou com a minha mãe. Gente, eu não era para mim estar nessa família. E na adaptação do espírito no meio que ele está reencarnado. E essa não aceitação nessas, apesar da convivência, e a pessoa está ali, mas isso gera crises alérgicas. E quanto mais irritabilidade, quanto mais discussão, quanto mais conflito, maior são as crises alérgicas. Pode ver, quando você está com uma crise de alérgica forte, pode ver que antes teve uma discussão, aconteceu alguma coisa, ou no trabalho, ou na família. É reflexo. Eu não aceito o corpo que eu tenho. Eu não queria ter esse corpo. Eu não queria ser assim. Eu queria ser mais magro, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais, né? Queria ser maior, queria ser bonito, queria parecer o fulano. Você é você, pelo amor de Deus. Então, enquanto você não aceitar quem você é, não se amar como você é, com o corpo que você tem, essa inadaptação do espírito no corpo que está encarnado, vai gerar na criatura também as crises alérgicas. É uma auto-rejeição a si mesmo. Ah, mas eu queria tanto mudar isso em mim, isso me incomoda. Será? Não existe outro igual a você no mundo. Não existe. Você é um ser único. A gente deveria valorizar isso, que a gente é bonito do jeito que é. Se amar exatamente como a gente é. Não olhar só para o corpo carnal, mas para a alma, para o espírito imortal que está aqui dentro. Esse sim tem uma beleza que, quando bonito, nunca se perde. A beleza do espírito, ela é manifestada nas suas obras, na forma que ele trata as pessoas, na forma que lida com as pessoas, na forma caridosa, ou não, né? E uma pessoa feia é a mesma coisa, faz mal, machuca, faz chorar, causa dor. Então, eu não aceito o corpo que eu tenho, e daí vem as alergias. Eu não aceito o relacionamento que eu tenho. Eu não deixo a minha mulher, eu não deixo o meu marido, não quero sair de casa por causa dos filhos, mas eu não aceito, esse casamento não deu certo, eu estou lá por estar. E isso traz as crises alérgicas, e vem a sinusite, vem coisas mais graves também, mas principalmente essas. Eu não aceito o relacionamento, não aceito o marido e a esposa. Ninguém aqui está dizendo para separar, não é nada disso. Mas a gente precisa trabalhar isso em nós. Aceitação. Aceitar como a gente é. A reencarnação não erra de endereço, o Chico disse. O Emmanuel, né? Ele ditou, o Chico escreveu. A reencarnação não erra de endereço.
Nós estamos no lar que nós precisamos, com a família que nós precisamos. Nascemos no lar, com a família, com as pessoas que nós precisamos para nos afinizarmos, para nos acertarmos. Então a gente precisa trabalhar em nós a aceitar essa situação. Queremos a paz. Muitos aqui hoje podem ter chegado aqui dizendo assim, olha, mas além da saúde, vão sair da saúde, vão agora para a paz. E eu quero a paz. Eu vim no Centro Espírita hoje, se Jesus perguntou para mim, então, como Jesus perguntou para mim, que queres que Ele me faça? E eu vou responder, Jesus, eu quero a paz. Mas eu quero a paz cultivando ódio pelos outros, fazendo intriga, mágoas, julgando as pessoas, fazendo fofoca, falando mal de A, B, C, e eu quero paz. Não é assim que eu vou conseguir a paz. Queremos prosperidade, mas evitamos o trabalho e a disciplina. Ah, Jesus, eu quero uma vida próspera. Lembra? Bartimeu pediu e foi até Jesus. Eu quero uma vida próspera, mas eu fico sentado. Eu quero um trabalho, mas eu não vou entregar currículo. Eu quero um trabalho e vou ficar em casa rezando o dia inteiro e não saio para entregar currículo. Eu vou conseguir? Não vou. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero prosperidade, mas o que eu tenho feito para buscar a prosperidade? Jesus, eu quero prosperidade, mas você quer prosperidade para quê? Mas olha, Jesus, se eu pudesse, se eu tivesse mais, eu ia ajudar mais, eu ia fazer mais. Faça com o pouco que você tem. Comece com os recursos que a gente tiver. É um conselho de Joana de Ângela. Ela diz assim, comece aonde você está. Ou seja, você não precisa sair do centro espírita aqui de São Manuel e ir trabalhar lá em Bauru ou trabalhar em Botucatu. Ah, eu vou para o maior centro de Botucatu. Nem sei como que chama o centro lá. Ah, mas eu quero ir para um centro de uma cidade bem grande, lá em São Paulo, porque lá eu vou... Não. Comece aonde você está, com os recursos que você dispõe. E a espiritualidade encaminhará as pessoas e os recursos que te faltam. Começa o trabalho, encabeça, a ajuda sempre vem. Coisa linda, vocês doaram, conseguiram atender mais de 52 famílias, eu ouvi aqui hoje. 52 ou 53, né? Famílias receberam cesta básica graças à campanha do quilo e a todos vocês que doaram. Quando alguém vem aqui na frente e diz assim, olha, nós estamos precisando de alimento para compor a cesta básica. Quando eles colocam no grupo, ainda falta tantos pacotes de arroz, ainda falta tantos pacotes de feijão, para completar a cesta, nós vamos... Entendam assim, quando alguém escrever isso no grupo, e você lê, entenda assim, é Jesus te dizendo assim, filho, filha, eu estou te dando a oportunidade de exercer a caridade. Eu estou te dando a oportunidade de você praticar o bem. Será que a gente não tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para doar? Ah, mas eu não tenho a cesta básica, mas doa 1 quilo, ajuda com 1 quilo. Não é? Quando alguém vem aqui na frente e fala, nós precisamos, é Jesus que está te convidando. É o mestre falando assim, vem até mim. Você quer alguma coisa? Venha até mim. O problema é que a gente quer, mas o que a gente tem dado? Muitas vezes a gente corre atrás da saúde só quando está doente. Mas enquanto nós estávamos com saúde, quando a gente tinha saúde, quando a gente tinha vitalidade, quando a gente estava de posse do nosso vigor físico, quantas pessoas a gente estava ajudando? Quando nós tínhamos saúde, a gente ajudava alguém? Aliviava a dor de alguém? Participava de alguma campanha de caridade? Ia visitar um doente? Vinha para o centro espírita de domingo, de sábado, para atender um coração desesperado no atendimento fraterno? Para aconselhar ele a não fazer uma bobagem? Ou não? Eu tinha saúde, eu ia curtir a vida. Aí eu precisei do quê? Da enfermidade. Eu precisei conhecer a dor para me dar valor para a saúde. Não esperemos ficar doente. Não esperemos perder o bem maravilhoso que a gente tem. Enquanto a gente tiver saúde, oportunidade de trabalho não nos falta. A gente não tem dinheiro, não tem condição de fazer uma caridade material.
Exerça a caridade espiritual. Venha para a casa espírita, se instrua, faça os cursos, participa, se ofereça para ser um atendente fraterno, se ofereça para ajudar nas tarefas da casa, se ofereça para organizar e auxiliar na campanha do quilo de arrecadação de alimentos. Lembra de Jesus? Quando fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Vai chegar um momento que a gente vai descobrir que está doente. Se a gente não ficou ainda, esse corpo carnal aqui, ele tem prazo de validade. Uns vão com 90, 100 anos, 100 e pouco. A grande maioria vai ficar em 70, 80, está indo. Vai chegar um momento que a gente vai descobrir que está enfermo, que a gente vai lutar com uma enfermidade, passar um tempo aí, numa briga ferrenha. Mas e aí? Quanto de mérito a gente tem para dobrar o joelho e dizer: Jesus, me salva. Mestre, olha para mim. Mestre, lembra de mim. Como que ele vai lembrar de você? Quando você tinha saúde, você estava onde? Quando você estava com saúde, você estava fazendo o quê? É nisso que a gente tem que perguntar. A pergunta de Jesus, ela nos convida a uma reflexão sincera. Ele quer nos ajudar, mas Ele espera que saibamos o que queremos e que estejamos dispostos a colaborar no nosso processo de transformação moral, porque a gente precisa se modificar. O cego Bartimeu, ele foi curado pela fé ativa. Ele não ficou calado, ele gritou cada vez mais alto quando a multidão falava para ele: para com isso, você acha que o mestre vai te dar atenção? Um cego, todo sujo, maltrapilho. E ele gritava cada vez mais alto. Não desista. Aqui tem um recado de Jesus para nós. Esse trecho do Evangelho, ele traz uma reflexão muito grande. Primeiro, da gente sair de onde a gente está e buscar Jesus. Depois, da gente não desanimar quando alguém disser assim: olha, isso não é para você. Eu já vi muitas pessoas com uma enfermidade muito menor que essa que a sua e desencarnou. Ih, esse tratamento não dá certo. Ele gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele não deu ouvido para o que os outros estavam dizendo. Ele continuou firme no propósito de buscar Jesus. E é isso que a gente precisa fazer. Não ouvir as vozes que tentam nos arrastar, nos tirar do caminho. Às vezes você fala assim: olha, hoje assistindo a palestra, estou convencido de que eu preciso me oferecer lá para ajudar mais, para trabalhar na casa. Aí vem alguém e fala: xiii, entra nessa não, hein? Isso é uma fria, hein? É a voz querendo te tirar do caminho. Olha, não vai, isso aí depois você vai arrumar compromisso, é direto. Você vai se colocar como voluntário, aí tudo que é serviço vão chamar você. É a oportunidade, é você querendo fazer algo, e aqueles que querem te tirar do caminho vêm com essas palavras sutis para te tirar do caminho. Assim também somos convidados a agir, levantar e caminhar em direção à luz, caminhar em direção a Jesus, ter coragem de pedir para Ele o que realmente importa e manter a confiança que mesmo quando tudo parece contra nós, mesmo quando a gente estiver vivendo um momento que você fala assim: eu não consigo sair dessa situação. Jesus, eu estou muito enrascado. Mesmo quando você estiver numa situação assim muito difícil, manter a confiança. A fé não é apenas esperar, é agir com esperança, perseverança e humildade. Jesus continua passando por nossos caminhos, nos chamando com amor e perguntando para cada um de nós: que queres que eu te faça? Essa pergunta tem que ecoar na nossa cabeça hoje. Porque eu falei de Paulo lá no começo e a gente vai finalizar com Paulo aqui no final. Porque Jesus faz essa pergunta para Bartimeu. E Paulo, quando estava a caminho de Damasco, faltando um dia de viagem para ele chegar, porque ele estava indo para matar Ananias, ele ia para matar Ananias. Então, era Saulo de Tarso, né?
A partir daquele encontro com Jesus, há essa conversão, essa transformação, e a partir dali ele começa a se chamar apenas por Paulo de Tarso. Mas ele, faltando um dia para chegar, ele tem um encontro com Jesus. E aquela luz do mestre tão intensa fez com que ele caísse do cavalo. Esse cair do cavalo tem todo um simbolismo. É cair em si mesmo. Quando a luz de Jesus ofuscou-lhe a visão, Paulo caiu do cavalo, diz o trecho evangélico. Paulo caiu em si mesmo. Ele olhou para dentro dele, quando Jesus disse para ele pergunta, quem está aí, né? E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela voz mexeu no íntimo dele, e ele perguntou, quem está aí? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imediatamente, ele já não enxergava, ele tinha a sua visão ofuscada, tinha caído do cavalo, caído em si mesmo. Prostrado no chão, ele diz o quê? Senhor, que queres que eu te faça? Ele se ofereceu, Senhor. Até então ele era perseguidor, ouviu a voz, viu a luz de Jesus, Senhor, que queres que eu te faça? Jesus ordena, vá, você vai até a cidade, vá até Damasco, fique na pensão, e alguém vai te visitar. Jesus faz o quê? Jesus aparece para Ananias, e diz assim, Ananias, Saulo de Tarso está na hospedaria, na pensão, você vai até ele e vai restaurar-lhe a visão. Ananias diz, Senhor, você tem certeza que é para mim ir lá? Porque ele, até onde a gente sabe, ele está vindo para me matar. Eu estava aqui escondido dele. O Senhor quer que mesmo que eu vá até ele? Olha como que Jesus trabalha, né? Como que ele opera. Pode ir. Como que se dissesse assim, agora ele já está mudado. E Ananias vai, então aquele que ia ser morto por Saulo, vai até a pensão, vai até aquela humilde hospedaria para restaurar a visão de Saulo de Tarso, de Paulo. Olha como que Jesus trabalha. Se ele fez isso na vida de Saulo, se ele fez isso na vida de Maria de Magdala, se ele fez isso na vida de Pedro, se ele fez isso naquele encontro com Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele colocou a semente lá dentro do coração do senador Públio Lentulus, imagina que Jesus hoje, imagino eu, que Jesus hoje colocou uma semente no coração de cada um de vocês também. Que essa semente possa germinar. Que a gente possa entender esse chamado do Mestre. E saber responder para ele com humildade o que a gente quer. Mas se oferecer para ele um coração limpo, com o olhar de quem olhou para dentro de si e viu que precisa ser mudado, e daqui para frente mudar. Só nós temos o poder de curar as nossas almas, com esforço, com renúncia, determinação e muita fé em Jesus. Ele não nos abandona nunca. E Jesus está dizendo hoje para cada um, Pedro, João, Maria, José, que queres que eu te faça? Que Jesus nos abençoe.
nós estamos recebendo o que precisamos para que possamos estar sempre em paz, com harmonia, com confiança e tranquilidade. Pai de infinita misericórdia, nós estamos te agradecendo por tudo que temos, por aquilo que somos, pela oportunidade de trabalho, por esta casa que nos acolhe, por todas as tarefas, por todos nós tarefeiros dos dois lados da vida que militamos nessa casa. Pedindo a você que nos ilumine e nos ampare, para que nós, tarefeiros dos dois lados da vida, haveremos de fazer dela um facho de luz tão brilhante que poderá ser visto também pelos nossos irmãos dos dois lados da vida que se encontram momentaneamente mais necessitados do que nós. Envolva-nos sempre com o seu carinho, nos dando o equilíbrio, nos dando a calma, nos dando a sustentação, para que possamos ir enfrentando sempre com serenidade as dificuldades que surgem em nossa caminhada. Porque nós sabemos que o acaso não existe nunca, tudo tem uma razão de ser na nossa trajetória. Envolva-nos sempre com o seu carinho, Jesus amigo, nos dando o equilíbrio, a confiança, a serenidade, para ir enfrentando com serenidade essa fase de transição tão complexa que a nossa Mãe Terra está atravessando. Mas nós sabemos que como que você, Jesus amigo, o governador de nossa Mãe Terra, está no leme de nossa embarcação, nos direcionando onde haveremos de chegar. Mais uma vez nós estamos te agradecendo por tanto amor recebido, quando tão pouco fizemos para merecer. E ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. E acima de tudo, nós estamos te agradecendo pela nossa vida. Envolva-nos com seu carinho, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que o Senhor, Pai, nos ilumine e nos ampare, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite.